Hoje vamos acompanhar finalmente a parte 3 do anime Otonari no Tenshi-sama. Então não esquece, se você tá curtindo ver o desenvolvimento dessa história, fortalece com o seu like, demorou? Continuamos com o Itsuki pedindo para passar uns dias na casa do Prota, já que tinha brigado com seu pai por causa de sua namorada. Mas antes o Batman teria que avisar Mahiru. Após explicar a situação para a princesa, ela sai para poder cozinhar um pouco, e até mesmo Itsuki fica com inveja dele por poder comer essa comida gostosa todos os dias. Mais tarde, seu amigo acaba pegando no pé dele, dizendo que ele deveria ser mais honesto consigo mesmo, e que os caras do colégio morreriam de inveja se soubessem dos privilégios que ele tinha com a garota angelical, dizendo para que ele pudesse observá-la com mais atenção a partir de agora. Já no dia seguinte, Chitose acaba convencendo Mahiru para poder ir passar um tempo na casa do Batman, e ele se oferece para poder ajudá-la a fazer a comida, já que não sabia segurar vela quieto. Mas o Prota acabou soltando uma frase acidentalmente que deixou a Divina Dama envergonhada, e até mesmo seus amigos perceberam que eles agiam como casal. Após a janta, eles estavam impressionados com os talentos de Mahiru na cozinha, e quando o Prota diz que Chitose poderia seguir o exemplo da Divina Dama, ela acaba dizendo algo meio rude, mas não de propósito, e logo revela que na escola a Divina Dama parecia se forçar a agir daquela maneira, e que preferia o jeito que Mahiru era em casa, já que era bem mais fácil de lidar, dizendo também que ela com certeza conseguiria domar a Mané com facilidade. Coitada, mal a guria sabe que a capa do Batman já tava caidinho na Divina Dama, porém a princesa diz que isso jamais aconteceria. Mais tarde, o Prota e seu amigo por fim estavam a sós, e ele acaba recebendo uma foto da Divina Dama tirada por Chitose, e seu amigo retribui o favor para sua namorada, mandando uma foto do Prota para a Divina Dama. No dia seguinte, seus amigos acabaram indo embora, e ele revela sobre a foto que sua amiga enviou dela na noite passada, percebendo que a Divina Dama cuidava bem dos presentes dele, mas quando ela acabou falando mais do que devia, acabou ficando envergonhada, fazendo com que o pobre coração do Batman quase parasse de bater. É fofura demais pra aguentar, mano, não dá, véi. Mahiru chegou até mesmo a ameaçar o Prota para que ele revelasse algo vergonhoso sobre seu passado também, dizendo que perguntaria para Itsuki se ele não falasse nada, mas no final ela acabou desistindo da ideia, e quando ela recebe uma mensagem repentina no celular, sua imagem de felicidade acabou mudando drasticamente. Após isso, em um dia chuvoso, o Prota acaba percebendo que ela estava falando com alguém, e pelo jeito rude dessa pessoa falar com a Divina Dama, parecia ser alguém próximo, e quando ela finalmente sai, ele decide se aproximar, e ela percebe que ele estava ouvindo a conversa, e revela que aquela era sua mãe, e sempre foi odiada por ela. Mas antes dela sair, o Prota segura e diz que queria estar ao lado dela naquele momento, e ela acaba aceitando. Já na casa dele, ele a conforta um pouco mais, e por fim ela se sente à vontade de se abrir um pouco com ele, dizendo que seus pais não se casaram por amor, e apenas fizeram isso por causa de uma união de duas famílias, dizendo também que após ela nascer, eles apenas apoiaram ela financeiramente e nunca deram sequer qualquer tipo de atenção e afeto para a Divina Dama, e sempre evitavam o máximo que conseguiam. Eu sabia que a história dela tinha um lado sombrio. Por mais que ela acabasse dando o seu melhor em tudo, eles nunca prestaram atenção nela, e mesmo hoje ela ainda continua se esforçando pensando que era apenas uma boba, já que nenhum dos dois quer acolher ela. E quando sua mãe disse diretamente a ela que ela era uma criança indesejada, naquele momento no parque foi o dia em que ela decidiu acabar com tudo, e o Prota, ao perceber a tristeza da Divina Dama, por fim age como um alfageria e tenta confortá-la, dizendo que ela poderia chorar naquele momento se ela quisesse, e ela acaba aceitando a generosa oferta dele. Depois de desabafar um pouco, Mahiru agradece ao Prota e pede para que ele deixasse ela descansar mais um pouco. É nessa hora que o tio teve que se controlar para não ter um ataque cardíaco de fofura. A Divina Dama então diz que ninguém realmente se importava com ela, e quando ela começa a se diminuir se elogiando negativamente, a Mané manda real dizendo que gostava muito dela, apesar de ter momentos, é claro, que ela não era muito legal, mas ele gostava de fato da personalidade dela, e que ela tinha alguém bem ali que gostava dela de verdade, deixando a pequena princesa corada, e ele acabou ficando junto nessa, fazendo com que a princesa angelical chorasse mais uma vez, porém de felicidade, é claro, e ela acaba pedindo um favor a ele para que ele pudesse olhar mais para ela e em seguida segurasse mais ela, e como se não bastasse, ela ainda pede para que ele a segurasse por inteira. Aqui o tio já tava sentindo o coração bater pela boca, velho. O gado tá assistindo, será? Acho que não, poderia aprender um pouco com ele. Depois desse momento perfeito, ela se sente envergonhada por mostrar um lado dela que ninguém tinha visto ainda, mas ele tenta confortá-la dizendo que ela não estava sozinha e que poderia contar com ele e com seus amigos, além de seus pais também, até que a Divina Dama pergunta para o Batman se ele a achava especial, e claro que daquele jeitinho envergonhado ele assume que sim, e a Divina Dama pede para sair um pouco com ele. Enquanto andavam, ela menciona que estava ansiosa para mudar de turma, e quando viu que ele não entendeu o motivo, ela fica um pouco irritada, já que queria ir para a mesma turma que ele, e lança um abraço surpresa pelas costas do Prota. Ai meu pai, calma coração, calma. Nesse momento, a Divina Dama o agradece, já que tê-lo ao lado dela tornaram seus dias especiais, e ela então revela que jamais poderia ter lidado com tudo isso sozinha, pedindo para que ele continuasse olhando para ela a partir de agora, e o Batman pensa que desse jeito seria difícil não se apaixonar por ela. Tenho que concordar. Ao observarem um pouco as árvores de Sakura, ela diz que não gostava muito da primavera, pois nunca tinha alguém para estar
estar ao lado dela, e ele então lança uma declaração dizendo que estava ali com ela agora e portanto ela deveria se contentar com ele. Mas é claro que a Divina Dama estava completamente feliz por tê-lo ao lado dela, inclusive passou a gostar mais das flores de cerejeira graças a ele. Ah mano, na boa velho, tu tá esperando o que pra ver esse anime, cara? É uma obra-prima, irmão. Após alguns dias, vemos que a Mane estava na mesma sala que Tsuki novamente, e dessa vez Chitose e Mahiru estavam com eles também, e, inclusive a Divina Dama lança um belo sorriso encantador pra ele. Depois disso, Yuta acaba contando com ele novamente, e vemos uma possível parte ruim da história do Prota em suas lembranças. Em casa, Mahiru acabou percebendo a cara de pálido dele, mas ele diz para ela não se preocupar. Depois disso, ela diz que queria acariciar o cabelo do Prota, e pede para que ele se deitasse em seu colo para isso, e após bastante hesitação, ele acaba aceitando essa oferta generosa. O Batman então pergunta o que ela faria se ele tomasse alguma atitude, e ela simplesmente diz que levantaria e começaria a pisar nele, mas ela sabia que ele não seria capaz de fazer isso. Nesse ponto, eles já pareciam mais do que um simples casal. Em certo momento, ela pergunta o que ele achava da nova turma do colégio, e fica contente ao ouvir a resposta dele, mas ele diz que agora teria que tomar cuidado para não agir com proximidade dela no colégio, e aparentemente ela não gostou muito disso. O Batman então começou a ficar sonolento, já que só dormia durante o dia. Nossa, que piada tosca, cara. E a Divina Dama, ao perceber seu sono, diz que ele poderia descansar um pouco, dizendo que o acordaria depois, e ao adormecer, por fim ele desperta, mas acabou dormindo por 1 hora no mínimo, ficando envergonhado em seguida, e a Divina Dama acaba dando uma encarcada nele, e quando ele retruca, ele logo é silenciado. Depois disso, Mahiru diz que ele poderia contar com ela caso ele precisasse, assim como ela podia contar com ele. Durante a noite, a futura esposa do Batman acaba o recebendo, e após se trocar, ele deu alguns ursos de pelúcia pra ela, deixando a princesa completamente feliz e envergonhada também, agindo de uma maneira bem cute com o Prota, fazendo até mesmo o coração do tio derreter nessa cena. Mahiru acaba falando que sentia que recebia coisas demais dele, como presentes, segurança, calor e todo o resto, mas o Prota diz pra ela não se preocupar com isso, e quando ela diz que queria retribuir o favor, ele pede pra que ela fizesse um pudim, já que ele queria experimentar um pudim feito pelas mãos angelicais. Com o pudim feito, por fim ele se acaba de comer, e diz que se sentia feliz por ter o privilégio de poder comer as comidas feitas por ela, deixando a primeira dama lisonjeada com os elogios dele, mas ao agradecê-la, ela acaba ficando tímida e saindo dali, mas sendo segurada por ele e recebendo um cafuné, piorando ainda mais a situação para o coração da princesa. Eu não aguento essa guria, cara, ela é fofa demais, meu irmão. Na escola, Yuta queria almoçar com Itsuki e o Prota, e ele diz que o garoto popular não ganharia nada se tornando amigo dele, mas no final, Yuta diz que queria ser amigo dele por ele não ser interesseiro nas amizades dele, e percebemos um olhar de ciúmes da Divina Dama. Mais tarde em casa, ele percebeu o olhar dela, fazendo com que ela contasse a verdade sobre estar com um pouco de ciúmes por não interagir com ele normalmente no colégio, e quando ele começa a se menosprezar novamente, ela mais uma vez dá uma encarcada nele, e sugere o meio para que eles pudessem se aproximar aos poucos no colégio. Já na escola novamente, a professora passa uma tarefa em grupo, e essa era a chance que a Divina Dama esperava. Após uns dias, uma aula de culinária estava acontecendo, e com certeza que o casal ficariam juntos novamente nessa parceria, e após finalizar a comida, a Divina Dama decide sair para pegar algo, e o Prota foi junto para poder pegar as sobremesas, mas alguns garotos estavam brincando na sala e quase causaram um acidente, se não fosse pelo Prota que salvou a Divina Dama no último segundo dela se machucar. Após esse ato heróico, a Mane acaba dando uma baita bronca nos alunos que estavam brincando, já que eles poderiam ter causado um acidente grave por ali. O cara ficou revoltado da vida, meu irmão. Vai mexer com a primeira dama pra ver. Depois de voltar com as sobremesas, sua amiga diz que ele mandou bem naquela hora, mas ao dizer que ele não teve escolha, percebemos que Mahiru tinha ficado bem triste com a resposta dele. Mais tarde, ela disse que era pra ele avisar caso ela estivesse trazendo problemas por tentar se aproximar dele, porém ele disse que não era pra ela se preocupar, e decide dar um cafuné nela pra ver se a acalmava, mas ela diz pra ele não pensar que ele resolveria isso com apenas um cafuné, e quando ele diz que não faria isso com mais ninguém, ela acaba ficando com uma vergonha que não cabia dentro de si, e o Prota acaba perguntando o que ela queria que ele fizesse, e para começar, ele poderia acariciar a cabeça dela novamente. Após um tempo, um feriado prolongado estava chegando, e pelo visto a Divina Dama ensinaria Chitose a cozinhar, e ao perceber que ele estaria livre, decide usar um de seus cupons, para que assim ele pudesse acompanhá-la durante um dia inteiro, e quando ele disse que ela não precisaria usar o cupom dela para isso, a Divina Dama disse que faria ele carregar as compras dela e o que desse na telha na hora, e a Divina Dama diz que queria ir a um lugar onde os dois poderiam se divertir, e ele então diz que queria ir a um café de gatos, fazendo com que ela aceitasse em seguida a proposta dele. Finalmente a aula de Chitose começaria, e a Mane já estava preocupado por causa do dia do chocolate, mas por fim elas começam a cozinhar, e como o Prota estava com um pouco de sono, ele decide puxar um ronco, e acorda com um cheirinho de divindade ao seu lado, já que ele acabou se escorando na Mahiru enquanto ele dormia. Chitose então percebe que eles na verdade eram bem mais próximos do que aparentavam, e pelo visto foi Mahiru que tinha aprontado algumas enquanto ele estava apagado. Após isso, eles finalmente decidem comer, e quando a amiga dele vai embora, a Divina Dama pede desculpas pela travessura enquanto ele dormia, já que tinha apertado as bochechas dele e ficou bagunçando o cabelo do Prota. Assim não dá, cara, aí o tio não aguenta. A Mane então acaba se vingando e acariciando o rosto dela, deixando a Divina Dama feliz
feliz com aquela situação. Ao lembrar que eles sairiam no dia seguinte, ela pergunta qual estilo de roupa ele preferia que ela usasse, e no próximo dia ela opta por um estilo que acabou sendo um completo abalo pra ele, e claro, pra mim também. Por fim, eles dão as mãos e partem para o café de gatos, e pelo visto a Divina Dama estava completamente encantada com os felinos. Após se sentarem, ela fica com pena de tomar a bebida que tinha um gatinho desenhado em seu café, fazendo o Prota não aguentar o riso com a fofura dela, e após beber, ela acaba ficando com o bigodinho, e a Mané aproveita a chance única para bater uma bela foto. Por fim, eles conseguiram interagir com os felinos, e quando ele diz que o gato em seu colo parecia com ela pergunta se ele estava tratando ela como um gato. Afinal, ela era uma completa gata, não concordam, jovens faganhotos? Eles então estavam andando de mão dadas pelo shopping, e quando ela decide entrar para experimentar algumas roupas, duas garotas chegam querendo dar uma volta com Prota, mas Mahiru chega em seguida se mostrando com ciúmes que não cabia dentro de si, levando ele para o fliperama e ganhando um prêmio em seguida. Prêmio esse que ela decidiu dar a ele por se parecer com um felino que ele gostou no estabelecimento, e quando ele estava prestes a dar um carinho nela, Yuta acaba aparecendo, descobrindo assim o segredo deles dois. E quando eles mencionam que não queriam que isso se espalhasse pela escola, Yuta diz que não revelaria isso pra ninguém, já que não queria perder a amizade dele. Depois disso, a Divina Dama diz que já estava preparada caso alguém visse eles, não se importando muito com isso. E o Prota diz que agora entendia por que Yuta era tão popular, já que ele era bonito por fora e por dentro. E quando a Divina Dama diz que ele estava no mesmo barco que ele, o Prota acaba disfarçando, ou é apenas lerdeza mesmo. No karaokê, a Mané estava com Itsuki e Yuta, e o príncipe do colégio queria saber mais sobre a história dele de Mahiru, pressionando ele para que ele assumisse logo seus sentimentos por ela. E finalmente o Prota assume que gostava da Divina Dama. Em sua casa, Mahiru acabou escondendo o celular repentinamente, e após ele perguntar o que ela estava escondendo, ela disse que sua mãe tinha mandado algumas fotos para ela, deixando ele completamente revoltado e pedindo para que ela deixasse ele ver o celular dela. E agora vemos o Batman usando sua capa e acidentalmente cria uma situação que deixaria qualquer um com o coração na mão. E quando ela estava esperando pelo beijo do Batman, o Prota acaba ficando sem reação. E depois disso, vemos que a princesa Angelical de fato estava esperando pelo beijo dele. E família, eu tô muito empolgado para saber como essa história vai acabar. Lembrando que vai demorar mais umas 3 semanas para sair a continuação dessa obra, e isso se ela for bem como as outras partes foram. Então por favor, fortalece com o seu like, afinal, eu quero muito trazer a continuação desse anime aqui. Foi uma honra e um privilégio ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto! E aí meu nobre e minha dama, tudo bem? Se você me assistiu até aqui, aproveite para dar uma olhada nesses outros vídeos, assim você pode descobrir um anime novo para assistir e ainda por cima vai estar me ajudando também.